Não sou incendiário, mas eu quero mandar fogo nesse lugar. Fogo santo. Queridos, Feria de Jardim América, eu sou o pastor Roberto Gonzaga, sou um dos pastores que são dos profetas de Deus, e eu quero trazer o recado do Deus que te criou, o Deus que me criou, para que você entenda o seu grande amor. Esse recado diz: o Deus que não tem prazer na morte humana te aguarda. Entenda esse recado. O Deus que não tem prazer na morte humana, Ele está te aguardando, querido. Porque a morte de um homem, ela veio como consequência do seu trabalho e gerou morte a todos os seres humanos. Mas aquele que venceu a morte, ele veio devolver a morte que perdemos em Adão, para que vivamos eternamente. Entenda, querido, Romanos 6:23, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, querido. E a vida eterna já é um direito meu e seu. Se você está me ouvindo, preste atenção nesse texto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O profeta do cativeiro babilônico, usado por Deus, ele está falando para mim e para você. E ele diz: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão morrereis, ó meus ouvintes que estão ouvindo essa palavra? Jesus, Ele já venceu a morte por nós. Não precisamos continuar mortos no pecado adâmico, querido, porque todos os seres humanos já nascem mortos no seu espírito, porque é uma consequência do salário do pecado que veio a todos nós. Mas para que tenhamos vida em nosso espírito, somente convertendo a nossa vida a Jesus Cristo, imediatamente o nosso espírito é vivificado por Jesus Cristo. O interessante é que Deus não tem prazer naqueles que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, mas Ele tem prazer naqueles que em vida receberam a Jesus como Senhor, como está escrito no Salmo 116, versículo 15, que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, querido, se eu morrer, o Senhor vai ter prazer na minha vida, porque vai ser preciosa para Ele, porque eu não vou para o inferno. Se eu morrer, eu vou para o paraíso, aguardar a ressurreição dos mortos, querido. Então todos que em vida confessam a Jesus Cristo como Senhor, o seu nome imediatamente é escrito no livro da vida. E aquela pessoa que tem o nome escrito no livro da vida não irá para o inferno após a sua morte. Mas o que não estiver com o nome escrito no livro da vida, quando parte, já vai para um lugar chamado inferno. Queridos, Jesus, Ele não quer o meu e nem o teu sofrimento eterno, mas a decisão é pessoal. Deus não interfere na sua escolha, mas levanta um louco na praça, aqui na Feria de Jardim América, para dizer que Ele está te aguardando para que você seja um dos salvos em Ele, querido. Somente em Jesus seremos salvos, querido, porque muitos que se dizem aí nesse mundo que vivemos que são santos, não são. Somente aquele que ressuscitou, Ele é santo. Porque no livro de Eclesiastes 9:5 diz: os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm recompensa do que se faz debaixo da terra. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e não tem mais parte alguma do
nesse século. Então eu quero te dizer, com base no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, a mãe de Jesus, ela não pode te direcionar a salvação, ela não pode te perdoar. Os apóstolos de Jesus, eles morreram, portanto não pode te abençoar e nem te perdoar, mas aquele que venceu a morte, ele pode te abençoar e te perdoar, querido. Creiam em Jesus somente e será salvo, tu e a tua casa. Fique com Deus. Hoje teremos um culto aqui na Igreja Carisma, na Rua 14, e eu estou te convidando a fazer parte daquele povo que vai morar com Jesus Cristo, querido. Creia nele e busquem a ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.